Então isso que é muito importante, o cliente chega lá, faz a sua análise, começa a fazer suas sessões terapêuticas e ele sai por aí, né? E as pessoas dizem, o que aconteceu com você? Você tá tão diferente, nossa, antes você era estourada, agora você tá legal aqui. Se você então fosse aquele de antigo, você já tinha estourado. E a pessoa começa a ouvir dos outros o manifesto que ele provocava ou ela provocava, agora como elogios para a vida dela. Na medida que você está vivendo melhor, mais leve, mais saudável, com uma vida muito mais, com maior leveza, você automaticamente vai transmitir isso para os seu ao redor, as pessoas. É muito bom você ouvir as pessoas dizendo assim, poxa, eu nem percebi que eu mudei tanto, mas as outras pessoas estão falando que eu estou diferente. A gente possa sempre ter uma vida mais leve, mais saudável, olhando para essa nossa fé, a nossa espiritualidade e o nosso dever de filhos amados do Criador, né? Hoje eu vou contar uma historinha, lembrando que é um ser humano falando de um cuidado que ele teve, porém um descuido antes do sonho ou do pensamento dele ser verdade. O faquir e seu pote de manteiga. Esse faquir, esse senhor, além de cuidar desse seu pote de manteiga, ele sempre tinha com ele um cajado, né, onde ele andava e tinha um cajado junto com ele. Então vamos lá. Um faquir costumava pegar um pouco de pão, manteiga e mel de um homem nobre, ou seja, ele ganhava desse homem nobre pão, manteiga e mel. O que esse faquir fez? Ele comia o pão e o mel, mas guardava a manteiga. Veja, ele economizava e colocava isso num pote de vidro. Cada dia a manteiga que vinha ele colocava num pote de vidro. Quando o pote estava cheio, o faquir pendurava-o sobre a sua cabeça para que nenhum animal pudesse alcançá-lo. Olha o cuidado. Ele colocava esse pote de vidro na sua cabeça, ou seja, andando para lá e para cá com esse vidro. Era um carinho, era um cuidado, porque ele tinha uma provocação dentro dele com relação a esse pote de manteiga. Ele andando e sonhando e pensando sobre isso, infelizmente não conseguiu realizar o sonho, e você, Rádio 20, vai ouvir agora por quê. Uma noite, ele pensou em vender a manteiga para comprar uma ovelha e um carneiro. Ele pensou, eu vou vender a manteiga para comprar uma ovelha e um carneiro com aquele dinheiro. Tudo certo. Então ele disse no seu pensamento, eles darão um carneirinho que também crescerão e darão seus próprios carneirinhos. E quando houver um montão de carneirinhos, eu os venderei e comprarei vacas e touros que darão bezerros. E quando os bezerros virarem vacas e touros, eu os venderei para comprar terras. Nessas terras eu construirei uma bela casa e um jardim adorável. Eu casarei com uma bela mulher, terei filhos. E lhes ensinarei boas maneiras e que eles exaltem o meu nome. Ao dizer isso, Rádio 20, ele balançou o cajado que estava com ele na mão e acertou o quê? O pote de margarina que estava pendurada em cima da cabeça dele. Ou seja, conclusão, todo aquele sonho que realmente fazia sentido, era um sonho planejado, era um sonho organizado, era um pensamento que poderia sim ser real e de uma forma do pequeno para crescer, para virar terras, estava tudo certo, era um sonho real e bonito. Quantas vezes você, Rádio 20, já viveu um plano, ou viveu num plano, do plano que não era realidade, mas num plano. Como então fazer esse pensamento real? Assim como o faquir, muitas pessoas constroem uma vida inteira na mente. Então você constrói a sua vida inteira na mente, você não coloca na prática. Projeta um futuro perfeito, imaginam relações ideais, sucesso e reconhecimento. Tudo isso está na mente, mas só na sua mente, às vezes nem divide com ninguém, é a sua mente. Mas esquece de olhar para o que realmente sustenta tudo isso.
a forma como funcionam por dentro de cada pessoa, ou seja, o cuidado com sua realidade, o cuidado como você, como ser humano. Sem esse entendimento, qualquer plano que você possa ter pode se quebrar no meio do caminho. O pote de manteiga se quebrou e ele ficou sem o seu plano e, além disso, veja, ele economizou todos os dias. Ele comeu pão com mel e economizou a manteiga, mas só estava no plano dele. Quando o pote estava cheio, em vez de talvez pensar em fazer logo isso ou guardar num lugar mais seguro do que a cabeça dele, né? Então, aconteceu o imprevisto para esse faquir e que muitas vezes pode acontecer com qualquer um de nós. E assim como a manteiga, aqui entra uma verdadeira, um verdadeiro diferencial na sua vida, que você deve ver o que é o teu autoconhecimento profundo com relação à sua vida ou com relação às coisas que você entende, protege ou cuida, ou às vezes talvez até descuida. Quando você entender seus traços de funcionamento que tem a ver com a terapia que eu faço, que tem a ver com o seu ser mais íntimo, mais dentro de você, ou seja, a sua mágica que está dentro de você, e se você quiser entrar em contato, marcar um horário para você, eu já vou falar aqui agora. Quantas vezes você, rádio ouvinte, também está carregando um pote na sua cabeça? A sua vida já está complicada. Eu percebo isso principalmente com os casais que aparecem e vêm para fazer sua análise no consultório. Quantas pessoas ficam com o pote na cabeça, carregando para tudo que é lado, para lá e para cá, até que, às vezes no ultimato, ou numa situação quase que destruída, vem pedir esse socorro e tentam ver alguma situação com relação a esse pote que já está quase caindo. E é muito bom você ver também, no meu caso, ver essas pessoas entenderem que esse pote que eles estão tirando da cabeça dele naquele momento, se permitindo uma terapia, se permitindo olhar um pouco mais para dentro, eles começam a perceber na primeira consulta já que não vai ser tão difícil assim, que não é aquele bicho de 7 cabeças, não. Terapia é algo fantástico, algo que busca dentro de você a sua magia, a sua mágica que você não sabe, e começa a usar isso no seu dia a dia. E quando você entender seus traços de funcionamento, sabe o que vai acontecer na sua vida, Rádio 20? Você para de reagir no automático. O automático, você vai fazer as coisas mais leves na sua vida pelo que você vai saber sobre os seus traços de funcionamento. Melhora a sua comunicação, por quê? Porque você vai estar com maior paz, com maior harmonia, e você vai se sentir muito mais leve em situação de que o que você está comunicando está fazendo muito mais sentido. Fortalece seu relacionamento. Como? Se você souber como você funciona, souber usar isso a seu favor, porque normalmente as pessoas usam isso contra si próprias. Quando você está fazendo alguma coisa que está chateando alguém, automaticamente você vai sair chateado dessa situação. Então você primeiro está fazendo contra você, para depois estar fazendo contra o outro. E toma decisões com mais clareza e segurança. Como assim? Porque você está vivendo melhor. Na medida que você está vivendo melhor, mais leve, mais saudável, com uma vida muito mais, com maior leveza, você automaticamente vai transmitir isso para os seu ao redor, as pessoas. É muito bom você ouvir as pessoas dizendo assim: poxa, eu nem percebi que eu mudei tanto, mas as outras pessoas estão falando que eu estou diferente. Então isso que é muito importante. O cliente chega lá, faz a sua análise, começa a fazer suas sessões terapêuticas e ele sai por aí, né? E as pessoas dizem: o que aconteceu com você? Você está tão diferente. Nossa, antes você era estourado, agora você está legal aqui. Se você então fosse aquele de antigo, você já tinha estourado. E a pessoa começa a ouvir dos outros o manifesto que ele provocava ou ela provocava, agora como elogios para a vida dela. Rádio 20. Isso é fazer sua terapia, isso é você ter uma vida muito mais leve e muito mais saudável. Entra lá em contato, pode já entrar em contato com ele, tá por lá, ele vai estar já ouvindo ou olhando o que você está colocando, para que você também possa ter um entendimento maior sobre a terapia
e sobre você como sujeito na vida. Qualquer um de vocês, Rádio 20, pensa nisso. Não fique carregando o pote na cabeça, carregando, até que uma hora dessas quebra. Aqui, quebrar o pote pode significar uma vida, ou um casamento, ou um relacionamento, ou um namoro que acaba. Por quê? Porque você não procurou ajuda para que essa relação pudesse continuar, ou entender-se e entender o companheiro ou a companheira. Isso é muito importante. Ou mesmo você, adolescente, você da terceira idade, as pessoas se acostumam a viver o que pensam, o que sentem, mas muitas vezes isso não tem nada a ver com a realidade da vida, que faz com que você possa ter uma vida leve, saudável e comprometido com você mesmo. Porque quando a gente não faz exatamente conforme nós temos a nossa padronização, os nossos traços de personalidade, muitas vezes nós lidamos, trabalhamos, sentimos e agimos contra nós mesmos, para que a vida se torne assim. Às vezes a gente acha, nossa, como o outro tem sorte, eu não tenho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com as minhas atitudes, tem a ver com tudo que eu vou fazendo para que a vida chegue no lugar que ela está. Então, quando você entender seus traços de funcionamentos, que é agir, aprender a agir, deixar de agir no automático, melhorar a sua comunicação, fortalecer seu relacionamento e tomar decisões mais claras, o que antes era conflito vira uma compreensão, o que antes era desgaste vira leveza, o que antes parecia impossível começa a fluir para você na vida. Ter mais essa beleza, ter mais esse conforto, ter uma vida mais real e mais nova, depende muito de você. Você não precisa continuar repetindo os padrões ou quebrar os seus potes pela vida. Existe um caminho mais consciente, mais leve, mais verdadeiro dentro de uma vida leve e saudável. Ele começa quando você se sente de verdade um ser humano e você quer sim se ajudar de verdade como ser humano. Obrigado, Mauro. Obrigado você, Rádio 20, que está ali do outro lado do radinho. Muito obrigado. Um bom final de terça-feira e até terça que vem. Tchau. Momento de oração. Você, gestante, que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias, ou por algum motivo, seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumina. Amém.